Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP, Inglês Criativo. Vamos conhecer aqui 10 perguntas que você tem que saber. Saber tanto perguntar quanto responder, ok? Coisas que em inglês você não pode deixar de ter no seu vocabulário 100% dominado. Primeira pergunta aqui. How are you? Ou how are you doing? O americano tem a tendência de falar sempre how are you doing? How are you doing? Ou simplesmente, quando é mais formal, se fala how are you? Que quer dizer o quê? Como vai? Como você está? Como está indo? Como está passando? Como é que você responde? Tem várias formas de responder. Normalmente o pessoal costuma ensinar uma forma que é errada, entre aspas. Eles costumam falar I'm fine, thank you, and you. Então eu já tenho uma videoaula sobre isso que a gente não fala and you, você fala what about you, ou how about you. Quando você vai responder isso aqui, tem várias formas de falar. Devemos evitar a história de falar mais ou menos, por exemplo, e tal. Tem que falar sempre que está bem. Isso aí é óbvio de qualquer relacionamento. Então você pode falar, por exemplo, simplesmente I'm fine, I'm okay, I'm alright. Então existem várias formas de você responder, mas sempre uma coisa mais prática, mais simples. Isso aqui tem que estar sempre na ponta da língua, sem erro, ok? Outra pergunta, quando você chegar em qualquer lugar do outro país, ou quando chegar outra pessoa aqui, que você vê que ele é estrangeiro, ou ele vai ver que você é estrangeiro quando você estiver lá, a pergunta básica é sempre essa aqui. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Você tem que ver o are falando mais rápido. Quer dizer de onde você é, qual a sua origem. Então, I am ou I'm from Brasil, no nosso caso. Então, I'm from Brazil. Não se deve falar cidade nem estado. Fala-se sempre o país direto, ok? Então, perguntei alguma coisa com are you, normalmente você vai responder I am, ok? Então, are you? I am. How old are you? Essa é a pergunta usada para se fazer para a idade de alguém. How old é qual a idade, quantos anos, né, como a gente fala aqui no português. Ou, ao pé da letra é como se fosse quanto velho você é, certo? Só que a gente não vai traduzir assim, porque não é assim que a gente fala em português. Então você tem que entender que em inglês se pergunta com o verbo to be, jamais com o verbo have. Em inglês não se fala quantos anos você have, você fala você are you, você está. Então, com qual idade, quantos anos você está, na verdade. A gente pode traduzir como você tem, mas jamais você pode usar o have em inglês. Então, perguntei, how old are you? Você vai responder, I am. Então, eu estou com, aqui o número, por exemplo, no meu caso, I am 51 years old. Como se fosse, eu estou com tantos anos de idade. Não é preciso de usar isso aqui necessariamente 100% das vezes. Se você falar só I am e um número, já quer dizer que é a sua idade, ok? Só para você ter mais facilidade, não preocupar tanto com essa expressão years old. Isso aqui é mais formal, você dizer que eu estou com tantos anos de idade. Quando eu te perguntar quantos anos você tem, basta você falar o número. Então, mas tem que ter o I am em inglês, ok? Outra pergunta legal. What do you do? Então, o que você faz? Essa pergunta costuma vir acompanhada também em alguns países, em alguns locais, de what do you do for a living? É como se o que você faz para viver, né? Então aí é para você falar da sua profissão, alguma coisa, o que você faz para sobreviver. Então, I am a teacher, no meu caso, I am a professor, English professor. Quando você vai falar de uma profissão, a gente tem que colocar o artigo. Se a palavra que vier na frente aqui, por exemplo, engenheiro, engineer, você vai usar o am. Mas tem que ter o artigo. Quando você vai falar que a pessoa é médico, é doutor, é isso, é aquilo, é professor, tem que ter o artiguinho aqui. Então, I am a doctor, I am a teacher, I am an engineer. Então, se for o caso de uma vogal, começamos com an. Mais uma aqui, essa aqui é a mais básica de todas. What is your name? Qual o seu nome? Só para lembrar aqui, ó, essa palavra your, que quer dizer seu, sua, seus, suas, ela se refere sempre à pessoa com quem a gente está falando. Your é sempre daquela pessoa com quem você está falando. Porque no português nós temos a tendência de falar seu, sua, para dele, dela. Certo? Em inglês não. Your é da pessoa com quem eu estou falando. Então quando você está falando what's your name, a pessoa está falando para você, é diretamente com você ou com a pessoa que você estiver falando diretamente. Aí perguntou your, seu, sua, você vai responder my name is tal. Outro detalhe aqui importante, tem uma lição aí, eu vou deixar o link aí também na descrição, desses pronomes, dos adjetivos possessivos, é a posição aqui, ó. Depois do your tem que ter um substantivo, depois do my tem que ter um substantivo também. Então isso aí é muito importante para a gente dominar
a língua inglesa, saber a posição do pronome, senão você não consegue. A tradução é sempre semelhante, mas o uso é diferente. Outra pergunta, thank you. Aqui não é nenhuma pergunta, né? Por isso que eu coloquei até entre aspas aqui. Nem sempre é uma pergunta, mas você tem que saber responder. A pessoa falou para você obrigado, aí o que você faz? Se suicida? Chama um MacGyver? Não. Basta você responder direitinho. Então, thank you, o obrigado, thank you very much, thank you so much, thanks a lot, qualquer coisa você vai responder, por exemplo, you're welcome. Ó, pronúncia do you are abreviada é your, certo? Não é you are, não, aí não está abreviando, é your, ok? Igualzinho o nosso your do your name aqui, a pronúncia é igual. You're welcome. Welcome sozinho é bem-vindo, mas quando você vai falar bem-vindo, você vai falar welcome to Morrinhos, welcome to Brazil. É diferente o uso. Quando você usa essa expressão direto, you're welcome, é respondendo o thank you. Então quer dizer de nada, não é de que, tanto faz. Existem outras formas, por exemplo a britânica, not at all, né? Mas a mais tradicional é essa aqui, aprenda essa que você não vai ter problema em lugar nenhum do mundo. Mais uma aqui, quando você chegou, o pessoal vai perguntar quanto tempo você vai ficar. How long, é quanto tempo? How long will you stay? Quanto tempo você permanecerá, você vai ficar? Então você vai falar, I will stay for 3 days, 4 days, 1 week, 1 month, ok? I will stay for, se for o caso. Ó, what's your phone number? Também é importantíssimo. Você chegar hoje, todo mundo tem WhatsApp no telefone, né? E você vai estar no outro país, o cara vai perguntar. Então você tem como se comunicar com ele ou lá no outro país, através do telefone. Então você tem que aprender sempre a falar o número do seu telefone, treinar os números também. Então, my phone number is... Então, por exemplo, aqui no meu caso do fixo, ó, 341327993. Número do telefone, aprende a falar um por um, ok? Tem a lição dos números também que você pode aprender a falar bem qualquer número grande. Outra pergunta legal. What do you like to eat? O que você gosta de comer? Isso aqui para você começar um relacionamento de amizade, alguma coisa, sempre é interessante você direcionar para onde a gente vai, o que vai comer, o que vai fazer. Então, what do you like? What do you like é o que você gosta. Aqui eu dei o exemplo de comer, what do you like to eat? Poderia ser what do you like to drink? What do you like to do? O que você gosta de fazer, de beber, ok? Então, quando você vai responder uma pergunta, ó, do you like to eat? Ó a resposta. I like to eat. Eu aproveito tudo que tem aqui em cima, tudo que tem na pergunta para responder, sem me preocupar com construir uma frase em torno de preposições e tal. Não. Você aproveita, ó, like to eat, gostar de comer, like to eat de cá, ok? First time in America, primeira vez na América, ou first time in Brazil, quando vier alguém para cá, sim ou não, yes ou não. Se não for a primeira vez, pode ser second time, third time, ok? Então, many times, muitas vezes eu vim aqui, por exemplo, tem várias formas de responder, mas o básico é isso aqui, para você saber algumas perguntas aqui que você tem que saber responder ou saber fazer a pergunta, ok? É isso aí, esse é o IUP Inglês Criativo, acesse o site para conhecer todos os nossos cursos, temos até novidades agora, curso completo virtual. Eu não tinha um curso virtual completo, agora nós temos um curso inteiro que você tem inclusive certificado. Maravilhoso, há anos que eu estou preparando para fazer esse curso para você. Então agora sim, você tem o melhor curso do Brasil, sem dúvida também em EAD. Grande abraço, professor Fernando Siqueira. Valeu!